Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Meu nome é Emerson Sbardelotti. Nós estamos aqui toda segunda-feira no programa Paz e Bem, falando sobre teologia da libertação, em diálogo com a literatura, com a poesia e com a música. Estamos numa série especial sobre teologia da libertação, falando sobre a Conferência de Medellín. E nosso livro base é Medellín, Memória, Profetismo e Esperança na América Latina, que foi organizado por mim e pelo Neide Souza, publicado pela editora Vozes. Na segunda-feira passada, nós falávamos sobre o direito dos pobres, que é a tese de doutorado do Milton Schwantz, citada no texto Medellín é a Bíblia, do Rafael Rodrigues de Souza, que é o capítulo 4. Medellín é a leitura da Bíblia, que é o capítulo 4 deste livro que eu organizei. Então, muito se teria que escrever sobre a leitura da Bíblia encarnada, inserida e na defesa dos pobres, na América Latina e no Brasil. Percorrer todo esse caminho nos passos das igrejas e seus agentes que ensinaram e ainda ensinam uma leitura libertadora e comprometida com o Evangelho e a construção do reino em comunidade. Muitos que hoje criticam a interpretação da Bíblia a partir da vida são os que não conseguem enxergar o que Deus pede e que os pobres precisam e acabam demonizando aqueles que colocam a palavra a serviço da libertação e da dignidade humana. E ao mesmo tempo salvam muitos que expropriam, exploram, cometem injustiças e violentam o povo em nome de seu sagrado ritualístico, doutrinal e moral. A Conferência de Medellín nos convoca, antes de tudo, a distinguir e ter bem claro a dimensão da pobreza. Olha só o que Medellín, seu capítulo 14, versículo 4 diz. A pobreza, como carência dos bens deste mundo, necessários para uma vida humana digna, é um mal em si. Os profetas a denunciam como contrária à vontade do Senhor e muitas vezes como fruto da injustiça e do pecado dos homens. A pobreza espiritual, que é o tema dos pobres de Javé, confira então aí em Sofonias, capítulo 2, versículo 3, e o Magnífica de Maria. A pobreza espiritual é a atitude de abertura para Deus, a disponibilidade de quem tem tudo, espera do Senhor. Embora valorize os bens deste mundo, não se apega a eles e reconhece o valor superior dos bens do reino. A pobreza como compromisso, assumida voluntariamente por amor à condição dos necessitados deste mundo, para testemunhar o mal que ela representa e a liberdade espiritual frente aos bens do reino. Continua nisso o exemplo de Cristo, que fez suas todas as consequências da condição pecadora dos homens, e que, sendo rico, se fez pobre para salvar-nos. Esse capítulo de Medellín é muito importante sobre a pobreza. Assim, a leitura da Bíblia
a alimentar e impulsionar a igreja dos pobres precisa sempre ser uma leitura inclusiva e a serviço da vida. E por sua vez, as conclusões de Medellín foram e sempre serão um guia para que a interpretação da Bíblia não se distancie do objetivo de revelar Deus na história, de transformação das realidades de opressão. E aí vai dizer Rafael: dedico este texto aos grandes mestres que não estão mais entre nós, mas que nos deixaram a sua paixão pela leitura a partir dos pobres e que souberam apresentar as intuições de Medellín. José Severino Croato, José Comblan, Milton Schwantz e Gilberto Gorgulho. Dedico também este texto aos grandes mestres que, entre nós, são fonte e alimento na teimosia da esperança, da flor sem defesa. Carlos Mestres e tantos exegetas e biblistas formados na leitura popular da Bíblia, no CESEP e no CEBI. Dedico esse texto aos pobres e ao povo das comunidades que são os grandes hermeneutas, pois leem a Bíblia com a sua vida sofrida. Ajudam aos estudiosos da Bíblia a não se distanciarem do chão em que pisamos e que jamais olvidem Medellín. Minhas irmãs, meus irmãos, falar deste texto de Rafael, um texto importante, necessário, útil, que nos lembra que nas nossas comunidades eclesiais de base nós sempre colocamos a Bíblia como aquela ferramenta que nos auxilia na caminhada. Porque a palavra de Deus não é texto morto. A palavra de Deus é texto pulsante. É texto que nos leva a encarar os desafios da vida sem medo. É claro, temos muito medo, pois o ódio é muito grande hoje em dia na sociedade. Mas a palavra de Deus nos ajuda a entender as estruturas de poder que estão sendo criadas e manipuladas ao nosso redor. Para uma leitura saudável da Bíblia, por que eu digo saudável? Para que não haja fundamentalismo, fanatismo, para que não seja feita uma leitura literal da Bíblia, retirada do seu contexto. É importante que você conheça o método da leitura orante da Bíblia, em seus 4 passos. O primeiro passo é a leitura. O segundo passo é a meditação. O terceiro passo é a oração. E o quarto passo, a contemplação. E esses passos se encontram, né? Circulam. Então a leitura é o primeiro passo, é aquilo que Deus nos diz. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então essa perícope é a leitura. É o que Deus está me dizendo. Olha, eu sou o seu Senhor. Eu sou o seu pastor. Nada irá lhe faltar. Na meditação, você começa a pegar a frase: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem é o Senhor? É o Deus da vida.
é esse Deus Pai e Mãe. Por que que esse Deus que dá a vida, que é pai, que é mãe, ele é pastor? Aqui no Brasil, nós não temos essa figura no campo do pastor, como tinha em Israel, como tem em alguns países. Pastor de ovelhas, o bom pastor. Mas nós entendemos o Deus como pastor porque é Ele que está sempre à nossa frente, guiando, cuidando de nós, mulheres e homens. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, se eu tenho plena convicção de que Deus é o pastor, Deus é o que provém, Deus é o que cuida, Deus é o que se está junto, caminha comigo. Então, nessa fé, eu sei que nada me faltará. Mas também lembro de uma meditação feita pelo venerável Dom Helder Câmara, no documentário que fizeram sobre ele. E aí é interessante nós assistirmos esse documentário, já um pouquinho antigo, acho que já com uns 10, 15 anos que foi feito, chamado Dom Helder Câmara, o Santo Rebelde. Tem um momento desse documentário que ele justamente cita essa perícope. Eu chego na casa do povo e o povo me saúda com o Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu olho, está faltando tudo. E eu olho e está faltando tudo. É a meditação. É o pastor que cuida, que vai atrás da ovelha que se perdeu, mas que olha para a realidade e vê que a realidade é muito dura. Por mais que as pessoas tenham fé, acreditem, a sociedade cruel lhes tira tudo. Eu olho e está faltando tudo. Está faltando tudo o que? O mínimo para se viver. A própria dignidade de filhas e filhos de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, no primeiro passo, Deus fala com a gente. É o texto falando com cada uma de nós. No segundo passo, a meditação, o que você fala a Deus. Deus falou, nós escutamos, agora falamos com Ele. No terceiro passo, nós colocamos isso nas nossas mentes e no nosso coração, até que isso seja nós mesmos. É a oração. Deus falou, eu ouvi, meditei, retornei para Ele, agora estamos nele, com Sua palavra. É a oração. Eu rezo, mas eu ajo. Muitas, só estão orando. Mas agir,
Por que que não agem? Porque é incômodo. Porque vai atrapalhar o interesse próprio. Então é mais fácil eu usar da teologia da prosperidade, eu faço campanhas grandiosas do dízimo, eu peço dinheiro, 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 mas eu não me preocupo com as pastorais sociais, eu não me preocupo com o irmão e a irmã que está morando na rua, eu não me preocupo com o social. Eu não me preocupo com os projetos que poderiam ser feitos em nossas comunidades para ajudar nossos bairros, o nosso município. Por quê? Porque é mais cômodo eu não me meter nessas coisas e ficar somente aqui no meu mundinho. Então, a nossa oração, ela deve ser uma oração comprometida. Quando Jesus reza e nos ensina a rezar o Pai Nosso, são dois movimentos. Ele pede ao Pai, mas ele vai em direção. É o Pai Nosso e o Pão Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderem. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se a gente medita a fundo essa oração, ela não é uma oração de conforto. É uma oração que nos pede ação. E o último passo do método da leitura orante da Bíblia é a contemplação. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então eu contemplo essa frase no meu dia a dia, como um mantra, como um refrão meditativo. E faço com que essa palavra de Deus, e faço com que essa palavra de Deus se torne vida e multiplique vida no meu dia a dia. E ao perceber, fazendo e colocando em prática essa palavra, outras pessoas entenderão que eu sou um homem e que você é um homem e uma mulher de Deus. E nos verão com olhos diferentes. Olha, fulano está na glória de Deus, está na graça de Deus. Por quê? Porque coloca em prática a palavra. Porque coloca em prática o amor, a misericórdia e a justiça que o reino de Deus exige de nós.
Então, busque usar o método da leitura orante da Bíblia quando lê qualquer passagem. Você que é humiliasta, você que faz a partilha da palavra na sua comunidade eclesial de base, use do método para preparar muito bem a sua homilia, a sua partilha da palavra. Porque a palavra de Deus, rezada, meditada, orada e contemplada todo domingo, é força para caminhar a semana toda. E a Bíblia não é isso aí que a teologia da prosperidade coloca. Muito menos é isso aí que a teologia do domínio coloca. Vocês devem saber que a teologia do domínio é uma mutação horrenda da teologia da prosperidade. E um dos grandes males da teologia do domínio é a deturpação da palavra de Deus. Porque eles querem manipular Deus ao seu próprio bel prazer. A recompensa dele já foi dada. Eles levam o povo a pecar. E todo aquele que leva o povo a pecar sabe que assinou o próprio fim. E nós, que somos poucos, mas que estamos firmes nesta caminhada, acreditamos em um Jesus de Nazaré com o nosso rosto latino-americano e caribenho, como bem diz o documento de Puebla. Jesus está nos rostos do nosso povo. Está lá, né? Está lá no documento de Puebla isso. Então esse Jesus de Nazaré que nós acreditamos e que amamos tanto, ele nos acompanha, nos fortalece, nos abraça e muitas vezes enxuga as nossas lágrimas. Medellín é a grande chave de leitura para a teologia da libertação. Compre o livro, vocês vão gostar. Medellín, Memória, Profetismo e Esperança na América Latina. Na semana que vem a gente começa um novo capítulo dessa história. Continuamos em Medellín. Beijo grande, paz e bem, vida longa e próspera.